Bom, pessoal, então continuando aqui nosso conteúdo, nós estamos ainda na parte 1 aqui do curso. Só para lembrar, a gente está fazendo uma discussão sobre algumas coisas de matemática ainda, que seria um resumão de álgebra linear. Bom dia, Suelen. Então, a gente está nessa primeira parte aqui, já vimos vetores no plano, no espaço, sistemas de coordenadas, né? Falei um pouco sobre espaços vetoriais, agora eu vou falar sobre matrizes e inversão de matrizes. Inclusive tenho que lembrar de corrigir essa ordem aí, que não foi nem essa ordem que a gente seguiu, né? E aí hoje vamos falar sobre esse tópico que está aí marcado como número 3. Eu botei essa referência, mas eu acho que a gente não vai precisar de muito mais do que eu vou falar hoje. Então não precisa ler todo esse monte de coisa que está aí, que seria conteúdo demais, né? Todas essas referências, mas eu deixei aí caso alguma de vocês precise consultar um tópico específico. Aí tem minhas sugestões aí de onde estão esses tópicos, mais ou menos do jeito que eu vou falar aqui, não exatamente igual. Ok? Então essa questão das matrizes e inversão de matrizes é para complementar a nossa discussão sobre álgebra linear, porque nós estudamos os vetores no espaço, né? Foi esse segundo tópico aqui. E esses vetores, eles são o exemplo mais... Não é que seja... Não estou querendo dizer que é muito fácil, mas eles são o tópico mais simples se for comparar com os outros espaços que tem em álgebra linear, né? Então eles servem de modelo, certo? Eles servem de modelo para os outros. E outro tipo de espaço vetorial muito comum e muito importante são de matrizes. Então eu acho que isso fecha uma ideia, até porque transformações lineares, elas em dimensões finitas, são representadas por matrizes e está tudo relacionado. Então a aula de hoje vai ser sobre isso. E aí na próxima, na quarta-feira, a gente fala sobre bases e dimensão e talvez um pouquinho de transformações lineares. E aí hoje eu vou deixar só um exercício que eu acredito que vai ser muito fácil para vocês, sem ironia, né? Que eu vou dar os passos para vocês aqui e vai ficar bem fácil, tá? Mas aí a aula de hoje é sobre matrizes, então. E aí eu vou deixar um exercício só na quarta-feira relativo a isso, no início da aula. Vamos lá. Então, na aula anterior a gente estudou aí os operadores diferenciais, gradiente, divergente, rotacional, laplaciano e coordenadas esféricas, né? E isso concluiu aquela parte de derivadas, operadores de derivada. Depois nós vimos algumas propriedades algébricas do espaço, né? Do espaço tridimensional, e vimos como isso motiva uma definição de espaço vetorial e também subespaços. Aí hoje eu vou falar de matrizes, para depois a gente retomar esse assunto aí de espaços vetoriais mais diretamente, certo? Muito bem, então a gente vai falar sobre o que são matrizes e como operar com elas as operações básicas. Depois falar sobre o espaço das matrizes, que é esse espaço das matrizes de M linhas e N colunas. Depois, produto de matrizes e inversão de matrizes. Esse tópico final de inversão de matrizes é muito extenso e não é exatamente muito simples. Então o que eu vou fazer com vocês é simplesmente falar algumas coisas e dizer como calcular essa inversa usando o computador, né? Porque eu não espero que nesse resumo, que nem é sobre álgebra linear, né? A disciplina é outra coisa. Eu não espero que a gente possa entrar super profundamente nesses assuntos todos, então eu vou só dar um site aqui para vocês onde dá para calcular essa inversa bem fácil. Beleza.
Então, primeiro falando o que são matrizes. As matrizes elas são basicamente tabelas quadradas, né, retangulares de números. Existe uma definição matemática mais abstrata, mas não, acho que não precisa ir tão longe, né? Então, matrizes são tabelas de números reais, podem ser reais ou complexos. Vai nos interessar aqui só reais. Certo? Então, e aí uma tabela ela tem linhas e colunas, né? Como ela é uma tabela, então uma matriz tem linhas e colunas de números. Então, a gente pode entender qualquer planilha do Excel como uma matriz, né? E inclusive os cálculos que ele faz lá utiliza isso também. Então, por exemplo, a gente tem uma matriz aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Essa é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas, né? Ó, tem essas linhas aqui. Tá, vou fazer maior aqui que não dá pra ver nada. Então isso aqui é um exemplo de uma matriz. E aí ela tem duas linhas, que são essa daqui e essa daqui. Tem duas linhas, né? E as linhas elas são essas aqui, ó. 1, 2 e menos 3 e 3, 4 e 9. E aí a matriz a gente representa com esses colchetes grandes aqui em volta dos números que formam a tabela. Não precisa de barras verticais nem uma barra horizontal aqui. Esse verde é só para destacar quem são as linhas. E a gente tem as colunas também. Então essa matriz aqui ela vai ter três colunas. Essa e essa aqui. Então ela vai ter três colunas. Vai ser essa aqui que é 1, 3. Vai ter essa outra que é 2, 4, né? E essas próprias linhas e colunas, se a gente escrever assim, elas mesmas são outras matrizes. Então a gente diz que essa daqui é uma matriz M por N, certo? É uma matriz a gente diz que ela é 2 por 3. Por quê? Porque ela tem duas linhas e tem três colunas. Sempre assim, sempre a gente conta primeiro as linhas. Então eu poderia escrever bem aqui do lado, pegar essa informação e escrever do lado da matriz se eu quiser. Pegar isso aqui e botar bem aqui, ó. Ela é uma matriz 2 por 3. Por quê? Porque ela tem duas linhas e três colunas, certo? Então é só uma questão realmente de dizer o nome das coisas e se acostumar com esses nomes, basicamente. E aí as matrizes elas têm aplicações que a gente nem imagina, por exemplo, edição de imagens. Nas edições de imagem, por exemplo, quando a gente aperta no celular e rotaciona a foto 90 graus, aquilo é uma transformação linear que o computador efetua e para isso ele aplica uma matriz sobre as coordenadas lá, né, dos pixels. Porque a rotação, por ser uma transformação linear, é representada por uma matriz e a matriz vai fazer essa mudança da foto, por exemplo, né? Interessante. Bom, e aí tem alguns tipos especiais de matriz que a gente precisa ter na manga, né? Então existem as matrizes quadradas. Uma matriz quadrada
é uma matriz que tem o número de linhas igual ao número de colunas. Isso é uma matriz quadrada. Então, por exemplo, existe essa aqui que é a matriz 1 por 1. Ó, isso daqui é uma matriz 1 por 1, uma matriz quadrada de ordem 1. Tem essa outra, por exemplo, aqui, ó. É uma matriz quadrada de ordem 2 por 2, porque ela tem duas linhas e duas colunas, e assim por diante, né? A gente poderia pensar numa matriz quadrada aqui de ordem 4 por 4, por exemplo. 1, 0, 2, 3, 5, menos π, e 9, 17... e por aí vai. Π ao quadrado, qualquer coisa, né? 1/3 e 0 aqui. Então isso aqui seria uma matriz 4 por 4, né? 4 linhas e 4 colunas. Então essas são as matrizes quadradas, certo? Aí existe a matriz identidade, né? A matriz identidade, a gente não precisa colocar n por n. A gente bota só a ordem dela. Então, por exemplo aqui, né? A matriz identidade é uma matriz quadrada, né? Na verdade, existem as matrizes identidade, uma para cada ordem. Então, por exemplo, existe a matriz de identidade de ordem 1, a gente sempre representa assim com a letra I, né, maiúscula. Isso daqui é para dizer que ela é uma matriz 1 por 1. Então, essa daqui é a matriz de identidade de primeira ordem, né? Aí tem a matriz de identidade 2 por 2, que ela vai ter os elementos da diagonal principal, que são esses aqui, né? Essa aqui é a diagonal principal, vão ser iguais a 1 e os outros todos vão ser 0. Depois tem a identidade de ordem 3, que a diagonal principal vai ser 1 e todos os outros elementos vão ser 0. Então aqui vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0. Certo? Essa é a matriz de identidade de ordem 3 e por aí vai, né? A gente poderia exagerar aqui, né? Escrever, por exemplo, identidade de ordem 6. Então seria assim, 1, 0, 0, 0, 0. Aqui vai ser 1, 1, 1 e 1. E o resto é tudo 0. Certo? Então essa daqui seria a identidade de ordem 6. E assim por diante, né? Certo, pessoal? A matriz de identidade ela é importantíssima para questões algébricas, né? Porque ela é como se fosse o número 1 da álgebra das matrizes, certo? Porque quando a gente multiplica um número por 1, dá ele mesmo, né? E aqui na matriz de identidade, quando a gente multiplica uma matriz pela identidade, dá ela mesma. Então, é como se ele fosse a matriz 1, se a gente pudesse falar assim, certo? E aí a gente tem a matriz nula também. Dá para enxergar. Que na verdade vão ser também as matrizes nulas, né? Porque dada um certo número m de linhas e n de colunas, a gente vai ter a matriz nula. Então qualquer matriz que só seja preenchida de zeros é uma matriz nula. Por exemplo, essa aqui é uma matriz nula de ordem 1 por 1. Essa daqui, ó, uma matriz nula de ordem 3 por 2, né? Porque ela tem 3 linhas e 2 colunas e assim por diante, certo? Pode ser quadrada também, então poderia ser essa daqui, né? Seria uma matriz nula de ordem 3 por 3 e assim por diante. Então não interessa o número de linhas e de colunas, uma matriz que tiver só entradas iguais a zero é uma matriz nula, que a gente chama, certo? E aí existem também as matrizes linha e as matrizes coluna, que também é bem fácil de relacionar o nome com a coisa, né? Quer dizer, uma matriz linha
é uma matriz assim. Quer dizer, ela só tem elementos assim, ó. Por exemplo, 0, 1, 2, 3 é uma matriz linha. Porque ela tem uma linha e 4 colunas, né? Essa daqui seria a primeira coluna, segunda, terceira e quarta coluna. Outro exemplo. A própria matriz que só tem um elemento poderia ser assim, por exemplo, ó, né? Uma matriz linha também, que ela só tem um elemento aqui. Outro exemplo de matriz linha, né? Poderia ter mais elementos aqui. Então 1, 5, 7, 9, 8, 12 seria uma matriz que tem 6 colunas e uma linha. Então é 1 por 6. É uma matriz linha também. E a matriz coluna é uma matriz, obviamente, né? O nome já diz tudo, formada por uma única coluna. Então, o caso mais simples seria, por exemplo, esse aqui, né? Uma matriz que só tem um elemento, uma entrada, 1 por 1, também é uma matriz coluna, né? Assim, por exemplo, ó, outra matriz coluna, nesse caso ela tem 2 linhas e uma coluna, né? Então, a gente percebe, ó, vou fazer mais um exemplo aqui, por exemplo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, 9. É uma matriz que tem 3 linhas, tem 5 linhas e só uma coluna. Então, matrizes linha são matrizes que podem ser escritas dessa forma aqui. A1, A2, até um certo número N de colunas aqui, né? Então, é uma matriz de ordem N por 1, 1 por N. Uma linha, N colunas. E uma matriz coluna genérica seria uma matriz desse tipo aqui, ó, que tem A1, A2 e assim por diante até um certo AM. Então é uma matriz de ordem M por 1. Por quê? Porque ela tem uma coluna e tem M linhas, certo? Então é mais ou menos essa a ideia das matrizes linha e matriz coluna. Aí agora falasse um pouco sobre essa questão que eu devia ter falado aqui, mas achei melhor deixar para depois, que é a questão do elemento AIJ, né? Então o que acontece? A gente pode representar uma matriz genérica aqui, uma matriz genérica, né? Que tem uma ordem M por N, certo? Que significa o seguinte: ela tem M linhas e N colunas, né? E aí, como é que a gente pode representar uma matriz genérica com essa ordem aqui? A gente usa o elemento A e J. Então, A e J é o elemento que está na linha I, na linha número I, né? E na coluna J. Então, por exemplo, aqui nessa matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nessa matriz, ó, a gente pode identificar quem é o elemento A11. O elemento A11 é o que está na... Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Então, aqui o elemento que está na entrada 11 significa primeira linha, beleza? E primeira coluna. Então, eu olho aqui, a primeira linha é essa. A primeira linha é essa aqui e a primeira coluna é essa. Então quem está no cruzamento é o 1. Então o elemento A11 vai ser esse que está circulado aí. Depois eu quero identificar, por exemplo, quem é o A22, né?
Então ele vai estar na segunda linha, segunda coluna. Aí eu vejo, segunda linha é essa, segunda coluna é essa aqui. Então esse elemento é o 5. Né? Mas esses aí estão na diagonal, é fácil. Os outros também são, mas vamos ver diferente. Então se fosse, por exemplo, na segunda linha, na terceira coluna, quem é? Aí eu vejo aqui, 2, 3 significa linha I, coluna J. Então é linha 2, coluna 3. Então vai ser bem aqui, o 6. E assim por diante, né? Poderia ver quem está, por exemplo, no A1, 3. Então é primeira linha, terceira coluna. Então vai ser o próprio 3 aqui. E assim por diante, né? Na verdade a gente vai ter 6 elementos aqui. Então o que está faltando aqui é o A1, 2. Que está na primeira linha, segunda coluna. Então é esse aqui, que é 2. Né? E está faltando o A2, 1 também. Certo? Que vai estar na segunda linha, na primeira coluna, que vai ser o 4. Então, para cada elemento, a gente pode representar ele usando essa representação geral aí do A e J. E a gente poderia representar, então, uma matriz genérica de ordem M por N assim, ó. Aqui vai ter a primeira linha. Então, ele vai ser o elemento A1, 1. Depois dele vem o A, que está na primeira linha, segunda coluna. E assim por diante, até chegar no último aqui, que seria o A da primeira linha e da coluna número N, né? Se for uma matriz de ordem M por N. Então isso daqui é uma matriz genérica M por N, né? Como eu escrevi lá em cima, M linhas e N colunas, certo? Aí depois embaixo dela tem a segunda linha, então vai ser A2, só que a primeira coluna é 1. Depois aqui, segunda linha, segunda coluna, até chegar aqui na segunda linha, enésima coluna, até que aqui no final a gente chega na linha número M, porque ela tem M linhas. Então vai chegar na linha M, coluna 1, depois linha M, coluna 2 e assim por diante até chegar na linha M, coluna N, AMN, certo? E assim a gente completa aqui nossa matriz genérica, certo? Então é assim que a gente pode representar uma matriz genérica de ordem M por N. Que seria M por N, né? Deixa eu só consertar logo aqui uma coisa. Senão vai ficar confuso depois, certo? Matriz genérica de ordem M por N e o elemento A e J, certo? E aí a gente poderia representar, dar um nome para essa matriz. Então a gente poderia chamar ela de A, por exemplo. Geralmente a gente dá nome para as matrizes de letras maiúsculas, né? E aí usando o elemento genérico, a gente também pode representar essa matriz da seguinte maneira. Da seguinte maneira, a gente pode dizer que essa matriz A é a matriz cujos elementos são da forma A e J, né? De ordem M por N, certo? Então isso quer dizer que o I varia de 1 até M, né? Que vai ser o número de linhas, e o J vai ser a coluna, que vai variar de 1 a N. Então a gente tem essa outra maneira aí de representar uma matriz que ela é útil em coisas mais abstratas, né? Tipo demonstrar regras de propriedades operatórias, por exemplo, certo? Tá? É isso. Certo, pessoal? Então a gente pode somar e subtrair matrizes que
usando essa representação genérica, a soma de matrizes é definida assim, ó. Então, se eu tenho uma matriz A na forma A e J, M por N, e uma matriz B, que vai ser uma matriz B e J, também de ordem M por N, então a soma dessas matrizes vai ser definida como uma certa matriz C, cujos elementos, né, vão ser os C e J, de tal maneira que C e J seja igual a e J mais B e J, certo? Isso daqui é uma maneira de escrever a soma de uma forma genérica, mas não se preocupem porque a gente não precisa memorizar isso. O que está dito aqui é o seguinte: o elemento da iésima linha e da jésima coluna, né, da linha I da coluna J da matriz C, é obtido somando o elemento correspondente da linha I da coluna J da matriz A e da mesma linha e da mesma coluna da matriz B. Então vejam também que eu só posso somar matrizes da mesma ordem, né? Eu estou somando a matriz M por N com outra matriz M por N também. E o resultado vai ser também uma matriz M por N. Então, por exemplo, se A for igual aqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui, e a matriz B. Então essa daqui é a ordem 3 por 2, né? 3 linhas e 2 colunas. E a matriz B foi igual aqui a 0, menos 1, menos 3, 2, 1 e 7. Quem vai ser a soma? Então, é simplesmente somar componente a componente. É isso que está dito nessa definição de soma, né? Então, A mais B vai ser somar componente a componente. Então, fica 1 mais 0 aqui. No outro fica 2 menos 1. Nesse elemento fica 3 menos 3. No outro fica 4 mais 2. Aí eu somo essa componente com essa. Fica 5 mais 1. E finalmente essa componente com essa fica 13. 6 mais 7. Então no fim essa matriz C, que é a soma das duas, vai ser ali 1 mais 0, 1. 2 menos 1, 1. E aí eu vou fazendo 3 menos 3, 0. Aqui 6, ali 6 e aqui 13. Certo? Então essa é a soma, bem simples mesmo, só somar componente a componente. E a subtração é parecida, né? Ou seja, a subtração funciona assim: o elemento da matriz C igual a A menos B vai ser a diferença A e J menos B e J. Então eu vou fazer a diferença componente a componente. Então, por exemplo, nessas matrizes aí, se eu fizer A menos B, vai ser ali 1 menos 0, que vai dar 1. Aqui 2 menos menos 1, que vai dar 3. Depois 3 mais, aliás, 3 menos menos 3, que vai dar 6. Depois 4 menos 2, que dá 2. E aqui 5 menos 1, que dá 4. E depois 6 menos 7, que dá menos 1. Certo? Então, na soma, eu somo componente a componente. Na diferença, eu subtraio também componente a componente. Bem do jeito que parece mesmo. E além disso, tem a operação de multiplicação por escalar também, tá? Então, a multiplicação por escalar, ela funciona assim: se eu tenho uma matriz A escrita na forma AIJ M por N, né? Uma matriz. E se lambda é um número, nesse caso a gente está trabalhando com números reais, né? É um número real. Então, a matriz lambda vezes A, né? Por definição, ela vai ser uma matriz cujas componentes vão ser lambda vezes AIJ, M por N. O que significa que quando eu multiplico uma matriz por um número,
eu multiplico todos os elementos dessa matriz. Então, por exemplo, se lambda for igual a 2, né? E se a matriz A ela é, por exemplo, essa daqui, 1, 5, 3, 0, 0, 2, 1, 3, né? Que é uma matriz, nesse caso, de 2 linhas e 4 colunas, então 2 por 4. Calcule lambda vezes A. Então, lambda vezes A vai ser 2 vezes essa matriz e vai dar simplesmente 2 vezes 1 lá na primeira entrada, 2 vezes 5, 2 vezes 3, 2 vezes 0, aqui 2 vezes 0 também, depois 2 vezes 2, e assim eu vou fazendo, multiplicando cada elemento. E aí eu calculo isso, então aqui vai dar 2, 10, 6, 0, aqui vai dar 0, 4, 2 e 6, certo? Então, vejam que a soma e a multiplicação por escalar elas são relativamente simples, né? E aí, para complementar nossa discussão, é preciso falar sobre a transposta. Então, a transposta, ela significa trocar as linhas pelas colunas, trocar linhas e colunas de lugar, né? Então, ela é uma maneira de permutar, ou melhor, de trocar linhas por colunas, e vice-versa. Uma vai trocar o lugar da outra. E a gente representa assim, ó, AT é a transposta, ou A com T maiúsculo também, né? Essa daqui é a transposta da matriz A. Então, por exemplo, se a matriz A ela é 1, 2, 3 e 4, a transposta dela vai ser uma matriz em que a primeira linha vai virar a primeira coluna. Então, o que é a primeira linha? 1 e 2 vai virar a primeira coluna, 1 e 2. A segunda linha vai virar a segunda coluna, então aqui vai ser 3 e 4. A transposta é como se eu passasse um espelho aqui na diagonal e refletisse em torno desse espelho a matriz, ó, porque a diagonal permanece e aqui o 2 e o 3 mudam de lugar. Mas não é possível calcular a transposta só de matrizes quadradas. Eu poderia, por exemplo, pegar uma matriz linha, assim, ó, uma matriz B igual a menos 9, 7 e 2. A transposta dela vai ser uma matriz coluna, né? Porque a primeira linha dela vai virar a primeira coluna. Então ela vai ficar assim, menos 9, 7 e 2. Poderia fazer o inverso também, a transposta de uma matriz coluna é uma matriz linha, né? Então, por exemplo, se C fosse assim, 1, 3 e 5, uma matriz coluna, a sua transposta vai ser a matriz linha 1, 3 e 5, certo? E assim por diante. De maneira genérica, se a matriz A é a matriz cujos elementos são A e J, numa certa ordem M por N, então a sua transposta, AT, vai ser a matriz cujos elementos vão ser A, J e I, porque eu vou trocar a coluna pela linha. Mas a melhor maneira de escrever isso é chamar isso aqui de B e J, né? Onde agora o I e o J vão trocar de lugar. Então o I vai variar até N e o J vai variar até M. Onde esse B e J é igual a AJI. O que significa o seguinte, o elemento que estava na linha I na coluna J, na matriz A,
vai passar a estar na linha J e na coluna I na matriz B. Por exemplo, esse elemento aqui, ó, ele era o A12 da matriz e ele veio para cá, se tornou o elemento A21, certo? Ah não, B, né, que agora é uma outra matriz, B21, certo? Então o I e o J trocam de lugar. E outra coisa é que o M e o N trocam de lugar também. Então bem aqui uma matriz era 2 por 2, não deu para perceber a diferença, né? Mas bem aqui era uma matriz com uma linha e 3 colunas. Virou uma matriz com 3 colunas e uma linha. Então o M e o N trocaram de lugar. Aqui também eram 3 linhas e uma coluna. Virou 3 colunas e uma linha. Então ficou 1 por 3. Foi o que aconteceu bem aqui. O M por N vira N por M, certo? Então é assim que a gente faz a transposta. Troca a linha pela coluna. E aí a transposição de matrizes, ela é uma operação que tem propriedades, certo? Então a primeira propriedade é que se eu fizer a transposição 2 vezes eu volto para onde eu estava. Então a transposta da transposta de uma matriz é a própria matriz. Outra coisa, se eu posso somar duas matrizes A e B, se elas têm a mesma ordem, a transposta da soma é a soma das transpostas. Outra propriedade interessante é que a transposta do produto, que a gente ainda não estudou o produto, mas a gente vai estudar daqui a pouco, a transposta do produto é o produto das transpostas, invertido, né? Então, a transposta de AB é igual a transposta de B vezes a transposta de A. Interessante essa propriedade aqui, é uma coisa que não acontece nos números, não tem como, né? É uma propriedade específica das matrizes, que está relacionado com outras coisas também. Aí se eu multiplico uma constante aqui, C, vezes uma matriz a transposta disso vai ser a constante vezes a transposta de A, né? Então a transposição ela tem essas propriedades interessantes aqui. Certo? Alguma pergunta, pessoal, em relação ao que a gente falou até aqui? Não? Ok, se tiver alguma coisa é só falar. Então vamos aqui para a nossa segunda parte, bem curtinha, onde eu vou falar sobre os espaços de matrizes, né? Então nós estudamos na aula anterior que o espaço tridimensional ele é um espaço vetorial, né? Devido a ele ter aquelas 8 propriedades lá, operatórias e tal. E o que acontece é que a gente pode definir também aqui nas matrizes conjuntos que também vão ser espaços vetoriais. Então, por exemplo, o conjunto M 2 por 3 é o conjunto de todas as matrizes dois por 3, ou seja, com duas linhas e 3 colunas. Esse conjunto aqui, de todas essas matrizes, é um espaço vetorial. Né? Com as operações de soma aquela soma que eu falei lá, né? Componente a componente, de matrizes, e produto por escalar, que eu falei ainda agora também, não vou deixar circulado, senão aqui vai parecer que o símbolo é isso aqui, mas na verdade é só a bolinha.
Então, a multiplicação por escalar, esse conjunto com essas operações é um espaço vetorial. Né? E isso significa o quê? Significa que esse conjunto de todas essas matrizes 2 por 3 satisfaz os 8 axiomas, as 8 propriedades de espaço vetorial, certo? Que estão na aula anterior, na aula 4, certo? Então, por exemplo, a gente poderia verificar aqui, exemplo, então a gente poderia verificar que a soma de duas matrizes, por exemplo, é comutativa, que isso é uma das exigências lá das 8 propriedades, certo? 8 propriedades que definem o que é um espaço vetorial, certo? Como é que a gente poderia fazer isso, né, para esse caso genérico? Então a gente poderia escrever essa matriz A como sendo assim: A11, A12, A21, A22, A31, A32 e pegar uma matriz genérica também B. Mas só que o jeito mais fácil, na verdade, é pegar uma matriz genérica na sua forma de índice aqui. Então dizer, por exemplo, que a matriz A ela tem a forma AIJ com 3 linhas e com 2 linhas e 3 colunas, que B também é uma matriz genérica BIJ, também com 2 linhas e 3 colunas, e aí eu verificar essa soma, essa igualdade. Por quê? Porque A mais B vai ser a matriz, né, como a gente definiu ainda agora, cujas componentes vão ser AIJ mais BIJ, de ordem 2 por 3. Só que aqui dentro, o que eu estou somando são números, né, porque lá dentro são as componentes. Então, como eu estou somando números, os números comutam. Então, eu posso escrever isso como BIJ mais AIJ. 2 por 3, que é justamente a definição da soma entre as matrizes B e A. Então, isso mostra que A mais B igual a B mais A, certo? Então, isso é um exemplo de um conjunto de matrizes que é um espaço vetorial. Então, quando eu reúno todas as matrizes que têm um certo número de linhas e um certo número de colunas, esse conjunto é um espaço vetorial, né? E aí a gente pode ver isso também para o espaço maior, genérico, M por N, né? Então esse conjunto M, com M linhas e N colunas, né, é o conjunto de todas as matrizes dessa forma aqui, né, que tem M linhas e N colunas, certo? Onde todos esses números aí, até o último, são números reais, por exemplo. Então, esse conjunto genérico aqui é um espaço vetorial, né, chamado espaço das matrizes. Né? Ou seja, com M linhas e N colunas. E aí só uma coisa, quem vai ser a matriz nula desse, o elemento zero lá da soma, vai ser a matriz nula de ordem M por N. Então é uma matriz com M linhas e N colunas,
porque ela é toda zero, né? Todas aqui as entradas vão ser zero, certo? Então são detalhes que a gente tem que ver. Por exemplo, o inverso de uma matriz A igual a isso aqui, o inverso aditivo dela é uma matriz menos A, que consiste simplesmente de trocar todos os sinais de todos os elementos aqui, né? E esse menos A ele vai satisfazer, vai ter o papel que tem o vetor inverso, né, da soma lá dos axiomas de espaço vetorial que eu falei semana passada, na sexta. Então, com esse zero aqui, essa definição de inverso aditivo, de produto e de produto por escalar e de soma, a gente forma um espaço vetorial. Então, até aqui a gente já tem dois exemplos de espaço vetorial, né? Três, na verdade. Tem o R2, que é o plano, tem o R3, que é o espaço, e tem o espaço das matrizes agora também, que vai ser um espaço vetorial. Beleza, pessoal? Então vamos falar um pouco também sobre o produto das matrizes, que nós vamos ver alguns exemplos, tá? Então a definição do produto de matrizes, a definição formal é um pouquinho abstrata, né? Mas na hora de calcular vocês vão ver que não é tão abstrato assim. Então se a gente tiver aqui uma matriz A, da forma A e J aqui, e ela tem uma ordem M por N, e se a gente tem uma matriz B, cujos elementos são B e J, de uma certa ordem N por K, então vejam aqui o seguinte, o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Tem que ser assim, para que a gente possa multiplicar. O M e o K podem ser iguais ou diferentes, não faz diferença, mas esses números aqui tem que ser iguais. Ou seja, o número de colunas de A, de colunas da primeira matriz, que é A, né, deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz, que nesse caso é B. Nesse caso aqui a primeira é A e nesse caso aqui a segunda é B. Então, se isso for satisfeito, nós podemos definir o produto C igual a A vezes B. Geralmente a gente não escreve a bolinha, só justapõe aqui os dois símbolos, né? Esse aqui é o produto ou multiplicação de matrizes, né? Cujas componentes são definidas, né, da seguinte maneira. As componentes C e J satisfazem o seguinte. Não é que elas satisfazem, né? Elas são definidas assim. Então essas componentes C e J, elas vão ser o somatório da componente A e K da matriz A vezes a componente BJ, BKJ da matriz B, onde o K vai variar de 1
até n, que é o número de colunas da matriz A e de linhas da matriz B, certo? Onde essa matriz C vai ser dada por essas componentes C e J, e a matriz final ela vai ter justamente os números que sobraram aqui. Então ela vai ter M por K, M linhas e K colunas, certo? Então essa é a definição, digamos assim, formal do que é o produto de matrizes. E aí, para demonstrar as propriedades desse produto, se usa essa fórmula da definição bem aqui, né? Mas a gente não precisa usar isso daí para nada na prática. A gente usa isso, mas sem se dar conta, né? Então a gente não precisa memorizar essa fórmula, é isso que eu quero dizer. Porque aplicar na prática é bem mais fácil, tá? Como vocês vão ver aqui nesse primeiro exemplo. Então não vou cobrar de vocês entender, explicar ou demonstrar qualquer coisa usando essa definição formal aqui, né? O que a gente vai ver são alguns exemplos. Então o nosso primeiro exemplo aqui vai ser o produto dessa matriz A aqui. 1, 2, 3, 4, menos 1 e 6, que é uma matriz de duas linhas com 3 colunas, vezes essa matriz aqui, menos 2, 7, 0, 1, 5 e menos 3. Como é que eu faço esse produto? Que vai ser uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Então eu já percebo o seguinte, essa multiplicação ela pode ser efetuada, porque os números mais internos aqui desse negócio eles são iguais. Então se eu quiser saber se eu posso multiplicar, eu tenho que fazer assim, ó. Uma é 2 por 3, a outra é 3 por 2. Como esses números aqui são iguais, aí eu dou um OK aqui. Se elas são iguais, então OK, eu posso fazer o produto. E o resultado vai ter a ordem dos números que sobrou, 2 por 2. Então eu já sei que o resultado aqui vai ser uma matriz quadrada de ordem 2 por 2. E aí vamos lá, a gente multiplica a primeira linha dessa pela primeira coluna dessa aqui. Então, primeiro multiplicamos a coluna 1, a linha 1 de A, né? Vamos chamar essa aqui de A e essa aqui de B. Então a linha 1 de A pela coluna 1 de B, certo? Então, como é que a gente faz essa multiplicação? Vai ser termo a termo. Então vai ser assim, ó. O primeiro termo, deixa eu só organizar aqui, senão vai ficar confuso, né? Pela primeira coluna, termo a termo, tá? O que eu quero dizer com isso? Que eu vou multiplicar aqui essa coluna 1, 2 e 3 por essa linha por essa coluna aqui. Posso até fazer assim, separado, sem pressa. Então vai ser o primeiro desse com o primeiro desse. Então fica 1 vezes menos 2. Depois o segundo com o segundo. E aí eu somo, mais 2 vezes 0. Depois o terceiro com o terceiro. 3 vezes 5. Aí quando eu faço isso fica menos 2 mais 15, que dá 13. Então esse vai ser o elemento A11 do resultado, ou melhor, C11 do resultado. Então ele vai ficar aqui.
certo? Deu 13. Depois eu vou multiplicar. Aqui a primeira linha vezes a segunda coluna agora. Então quando eu fizer isso vai ficar 1, 2, 3 vezes a segunda coluna, que é 7, 1 e menos 3. Então vai ficar 1 vezes 7, né? O primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo, 2 vezes 1, terceiro vezes o terceiro, 3 vezes menos 3. Então fica 7 mais 2, 9, menos 3 vezes menos 3, que é menos 9, dá 0. Curiosamente, deu 0. Né? E aí depois eu faço a mesma coisa para a segunda linha, vezes a primeira coluna, que vai vir para cá, e a segunda linha vezes a segunda coluna, que vai vir para cá. Então fazendo isso fica 4 vezes menos 2, menos 8. Aí eu anoto. Menos 1 vezes 0, dá 0. E 6 vezes 5, 30. Então, menos 8 mais 30 deu 22. Aí eu boto aqui. E finalmente, para obter o último termo, eu multiplico a segunda linha pela segunda coluna. Então vai ficar essa linha vezes essa coluna. Certo? Então 4 vezes 7, 28. Esse 4 vezes esse 7. Mais menos 1 vezes 1, menos 1. E depois mais 6 vezes menos 3, que é menos 18. Então 28 menos 18, 10, menos 1, 9. E aí vem para cá. Certo, pessoal? Então essa é a maneira de fazer multiplicação de matrizes. Eu sei que se vocês precisarem, na prática do trabalho em algum momento, vocês vão fazer isso no computador, né? Provavelmente. Mas é muito importante a gente primeiro tentar entender como funciona esse produto, para saber quando é possível fazer ou não, né? E por quê. Quer dizer, por que o número de colunas aqui tem que ser igual ao número de linhas aqui? Para que eu possa multiplicar a linha da primeira pela coluna da segunda, né? Porque se a segunda tivesse, por exemplo, 4 linhas, teria mais um número aqui que não ia ter com quem multiplicar para cá, né? Então por esse motivo que esses dois números bem aqui tem que ser iguais. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida em relação a esse primeiro exemplo? Aham. Tá bom. Então vejamos mais um. Eu posso multiplicar, por exemplo, também uma matriz linha por uma matriz coluna. Então, para exemplificar essa questão que eu estou falando, vamos ver, por exemplo, aqui a matriz menos 1 vezes 2 e 5, que é uma matriz 1 por 3, uma linha e 3 colunas, vezes uma matriz coluna aqui, que é 3, 0 e 6, que é uma matriz 3 por 1. Então eu também verifico que eu tenho uma 1 por 3 multiplicando uma 3 por 1. Então esses números aqui do meio são iguais, então ok, né? E aí o que eu faço? Eu multiplico a primeira linha dessa aqui pela primeira coluna dessa aqui. Mas isso é na verdade a própria matriz, né? Então quando eu fizer isso vai dar só um resultado, porque vai ser menos 1 vezes 3, menos 3. Depois 2 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Então, como tem esse mais aqui, não vão confundir com a matriz linha, que é só 1 por 1. Então fica 30 menos 3, 27. Então dá uma matriz 1 por 1, na verdade. E como eu disse, né?
esses números do meio são iguais e a ordem da matriz vai ser esse vezes esse. Certo? Então esse é um exemplo realmente mais simples. Agora, se fosse o contrário, se fosse uma matriz coluna multiplicando uma matriz linha, aí começa a ficar interessante. Porque, ó, e se fosse uma matriz coluna na frente? As mesmas matrizes de ainda agora, né? Essa aqui que é 3 por 1, multiplicando uma matriz linha, a mesma matriz linha do outro exemplo, que é 1 menos 1, 2 e 5, que é uma matriz 1 por 3. Então eu vejo que é uma matriz 3 por 1 multiplicando uma 1 por 3, e aqui no meio é igual, então ok. E aí essas duas aqui vão dar a ordem do resultado. Então o resultado vai ser uma matriz 3 por 3. Onde eu vou pegar a primeira linha dessa matriz aqui, a primeira linha dessa matriz e multiplicar pela primeira coluna dessa. E cada uma vai ter só um número. Então vai ficar 3 vezes menos 1, né? Ou seja, vai ficar 3 vezes menos 1, que vai dar menos 3. Depois eu tenho que pegar a primeira linha dessa daqui e multiplicar pela segunda coluna dessa, que vai dar outro elemento, não vou somar. Vai dar 6. Depois primeira linha, terceira coluna, então fica 3 vezes 5, 15. Depois aqui eu vou para a segunda coluna, segunda linha aqui da primeira. Então, segunda linha vezes qualquer um aqui vai dar 0. Então fica 0, 0, 0. E aí o último fica 6 vezes menos 1, menos 6. Né? Depois 6 vezes 2, 12. E 6 vezes 5, 30. E o resultado deu uma matriz 3 por 3. Então veja que as mesmas matrizes, trocando a ordem aqui, não só deu diferente, como também deu coisas nada a ver uma com a outra, né? Se eu multiplicar a linha vezes coluna, dá uma matriz 1 por 1. Se eu multiplicar coluna vezes linha, dá uma matriz 3 por 3. Então é bem diferente. Certo? E é interessante notar também que devido a essa limitação do número de linhas ser igual ao número de colunas, alguns produtos são impossíveis, né? Qualquer produto de uma matriz A de ordem M por N vezes uma matriz B de ordem K por P, se o N for diferente de K, esse produto é impossível. Certo? Então, por exemplo, é impossível eu multiplicar essa matriz aqui por essa. Porque essa daqui é uma matriz 2 por 2 e essa aqui é uma matriz 3 por 2. E esse número aqui é diferente desse. Então esse produto aqui não está definido. Certo? Não existe esse produto. Porque se eu for tentar fazer, vai ficar 1 vezes 2, mais 2 vezes 3, e aí sobrou aqui o 5. O que eu faço com ele? Não tenho o que fazer. Certo? E isso é um exemplo de que alguns produtos, na verdade, são impossíveis, né? E aí esse produto, quando for possível calcular, vai ter algumas propriedades. E as mais importantes são essas 4 que eu vou escrever aqui. Então a primeira propriedade é chamada de associatividade, né? Quando estiver bem definido, A
vezes BC é igual a A vezes B vezes C. Então significa que se eu estiver multiplicando 3 matrizes, eu posso escolher fazer primeiro isso ou primeiro isso, desde que eu respeite a ordem e não troque a ordem, né? Depois a gente tem a distributividade em relação à soma. É distributividade, não distributividade, como às vezes alguém fala. Então ela pode ser à direita ou à esquerda. A direita seria isso aqui, A vezes B mais C igual a AB mais AC. E a esquerda seria isso aqui, A mais B vezes C igual a AC mais BC, né? E a terceira propriedade é que, em geral, esse produto não é comutativo. Ou seja, em geral, A vezes B é diferente de B vezes A. E isso daqui é uma peculiaridade, não é exclusiva, mas ela é característica do produto de matrizes, que não está presente, por exemplo, no produto de números. Isso acontece também para o produto de transformações lineares, que está em dimensão finita, intrinsecamente relacionado com as matrizes, né? E a gente já viu um exemplo disso, na verdade. Acabamos de ver aqui. Quer dizer, ó, aqui a gente multiplicou essa matriz A, que é linha, por uma B, que é coluna, e deu um resultado. A gente inverteu a ordem aqui e deu outro resultado. E os resultados sequer têm a mesma ordem, né? São muito diferentes. Então, em geral, o produto não é comutativo, né? A outra propriedade é que a matriz identidade vezes qualquer matriz dá ela mesma, né? Ou se eu multiplicar também a direita, vai dar ela mesma, né? Desde que eu respeite aqui as ordens corretas, né, dessa matriz, né? Onde I é a matriz de identidade. Que tem que ser a matriz adequada, né? Eu vou escrever adequada para não escrever um monte de índice que vai talvez complicar mais do que explicar. Então essas são as propriedades do produto das matrizes, certo? E aí, sobre a inversão de matrizes, vou falar só um pouquinho, né? Então terminamos aqui a parte do produto das matrizes. Sobre a inversão, não, tá. Sobre a inversão de matrizes, nós temos o seguinte, né? Primeiro, o que é uma inversa? Então, lá nos números reais, né? A gente tem, por exemplo, o seguinte: 2 a menos 1 é a fração meio, que é a mesma coisa que 0,5. Por quê? Né? Porque separado e com acento. Por que é isso? Porque quando eu multiplico um número pelo seu inverso, tem que dar 1. E quando eu faço isso com o 2, por exemplo, fica 2 vezes meio, que dá 1, certo? A mesma coisa valeria para frações, por exemplo. Por que o inverso de 7 quartos é 4 sétimos? Por quê? Isso acontece porque quando eu multiplico uma fração, que nesse caso é 7 quartos, pela sua inversa, isso tem que dar 1. Então a única possibilidade de definir a inversa de uma fração é trocar o numerador pelo denominador. Porque isso vai fazer com que o produto aqui, ó, dê um corta-corta, que dá 1 no final. Então a inversa de um número é um outro número
que quando eu multiplico com o original dá 1. Então nas matrizes a gente vai fazer a mesma coisa, né? E em primeiro lugar a gente tem que vamos nos restringir a matrizes quadradas, certo? Então, sendo A uma matriz quadrada, qual é a inversa dela, né? Então, a inversa de uma matriz A é uma outra matriz, uma matriz A de ordem n por n, mas como ela é quadrada, basta escrever uma vez para não repetir. Então, a inversa é uma matriz chamada A elevado a menos 1, a inversa dela, né? Que satisfaz o seguinte: tanto A vezes a inversa da identidade de ordem n, como também a inversa vezes A da identidade de ordem n também. Não precisa escrever o vezes, né? Certo? Então isso é uma inversa. É uma matriz que multiplicada com a original dá a identidade, né? Lembra que eu falei no início para vocês que a matriz de identidade é como se fosse o número 1, né, das matrizes, que quando a gente multiplica por um número dá 1. E aqui em cima, quando eu multiplico pelo inverso, dá 1, né? Então a identidade faz o papel desse número 1 aqui. Quando eu multiplico a matriz pela sua inversa, dá 1, da identidade. E a inversa tem algumas propriedades, certo? Que são as seguintes. Primeiro, que a inversa da inversa é a própria matriz. Segundo, se A e B são inversíveis, então a inversa do produto é o produto invertido das inversas, certo? Então é a B a menos 1 vezes A a menos 1. Eu troco a ordem e inverto as duas. Terceira propriedade, né, é que a inversa da transposta é a transposta da inversa, certo? E essas são as propriedades. Além disso, né, vale observar o seguinte, que nem toda matriz tem inversa. Certo? Nem toda matriz tem inversa. Na verdade, a maioria não tem inversa. Certo? Existe uma condição para que ela tenha inversa, que eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas a condição é: a inversa da matriz A existe, né, quando e somente quando o determinante dessa matriz for diferente de zero, certo? Então a matriz invertível é uma matriz cujo determinante é diferente de zero. E aí é fácil calcular o determinante de uma matriz 2 por 2. É um pouquinho mais difícil calcular uma 3 por 3. Só que aí numa ordem genérica é bem mais complicado, exigiria uma discussão muito mais longa e a gente não vai entrar nisso. Basta saber que usando o software correto é bem fácil de fazer isso no computador, né? Então eu separei aqui para vocês um exemplo de como usar um site para que eu imagino que vocês, talvez alguns usem o Windows, outros Linux, talvez alguns não tenham computador, certo? Então o site ele é mais democrático e a gente pode entrar a hora que tiver acesso à internet, mesmo que seja no celular, né? E o site eu vou já mostrar para vocês, mas a ideia é a seguinte, por exemplo, como é que eu calculo uma inversa aqui?
Então eu vou mostrar para vocês um site que talvez alguns já conheçam, ou muitos, não sei. Talvez vocês tenham até ferramentas melhores para fazer isso, né, que é um site chamado Wolfram Alpha, certo? Então nesse site é possível calcular, entre outras coisas, a inversa de uma matriz, de uma maneira bem tranquila. Para isso a gente só tem que traduzir na linguagem dele, quer dizer, se eu quero calcular a inversa dessa matriz aqui, ABC, DEF, GHI, desse jeito aqui, ela menos 1, eu entro com esse comando aqui, inv, aí eu deixo a matriz entre colchetes, aí eu deixo entre chaves azuis aqui os elementos dessa matriz. Então bem aqui eu vou botar a primeira linha entre chaves, separando os números por vírgula, aí eu passo outra vírgula aqui. Tá legal, boa tarde, tudo bem. Aí aqui eu boto a segunda linha, certo? Aí eu separo por vírgula e a terceira linha. Então usando essa sintaxe aqui, relativamente simples, eu posso vir aqui no site, no Wolfram Alpha, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Um zoom bem exagerado, né? E aí se eu colocar esse comando aqui, por exemplo, para a matriz identidade, ó, eu vou perceber que a inversa da matriz identidade é ela mesma, né? Ó, então bem aqui ele vai calcular, vai mostrar para vocês na forma matricial. Então ela vai calcular, o input é o que eu coloquei. Então eu coloquei essa matriz, que é a identidade 3x3. O resultado deu ela mesma. O result aqui é resultado. Certo? Então se eu calcular de outra matriz, por exemplo aqui 9, 5, vamos ver se tem inversa. Essa matriz tem inversa, ó. Essa matriz aqui 10951100001. Input é o que eu coloquei e o resultado está aqui embaixo, tá? Então esse site chamado Wolfram Alpha não tem mistério. Só jogar no Google aqui o Wolfram Alpha, do jeito que está escrito aqui, do jeito que eu escrevi no slide também, tá? Ó, bem aqui. É só jogar lá que é sucesso, tá? Eu estou fazendo isso porque em álgebra linear tem uma discussão muito longa para conseguir calcular a inversão de matrizes, porque tem que falar de uma coisa chamada operações elementares, escalonamento, né? E aí tem que fazer um escalonamento duplo entre essa matriz e a identidade. Aí quando fizer isso, a que tiver do lado que vai sobrar vai ser a inversa. E aí eu achei melhor, como a gente não é... O objetivo da disciplina não é exatamente para matemática, né? Nem eu sou matemático também. Então, vamos fazer de um jeito mais prático. Se a gente precisar calcular, a gente vem aqui nesse site. E aí o exercício que eu vou passar para vocês na quarta-feira é justamente calcular uma inversa usando esse site aqui, certo? Basicamente isso. Então, se não houver nenhuma pergunta, seria isso por hoje. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Como eu perdi a semana passada, professor, eu queria saber como ficou a questão da prova, que o senhor ainda não tinha certeza se ia ser dia 16 mesmo, ou se o senhor ainda ia adiar ela. Como ficou essa questão? Eu vou adiar e vou passar só 2, eu acho. Mas já tem data? Não, mas eu acho que vai ser só em agosto. Ah, tá bom. Só pra ver se dava tempo de eu recuperar a semana passada. Assistir às aulas, no caso. O assunto de hoje foi mais ou menos independente do que veio antes, então falta tu ver 4 aulas. Eu acho que dá pra recuperar sim. Tá bom, obrigado. Beleza. Mais alguma questão? Você ou Suelen? Não? Não, comigo tá tudo ok já. Tá bom. Eu queria saber isso mesmo. Tranquilo. Então, por enquanto, bom almoço aí pra vocês e a gente se vê na quarta.
Qualquer dúvida eu tô lá no grupo de WhatsApp.